Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a esse episódio do Café Country. Meu nome é Wagner Espadoto, estou aqui com a trupe de sempre, a mamãe Érica Magrice, Sérgio Patê Quarentena Magalhães e o sempre boladão Beto Litrini. Melhorou essa intro, viu? Tá melhor? Boladão, não é mais ancião, porque ele tava reclamando do ancião, agora vamos meter um boladão pra ele, né? Caramba, quem fez essa intro aí? Quem fez foi você, a gente só tá lendo. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, principalmente na vida do amador, que é equilibrar a vida familiar, profissional e, se puder, por que não, performance. Todos que iniciam no tri logo descobrem que a matemática e a conta nunca fecham. Dependendo da distância escolhida, são horas e mais horas dedicadas ao nada, pedala e corre. Além de gerenciarem muitas vezes carreiras expressivas, família e filhos. Conosco aqui hoje para falar sobre esse assunto espinhoso, convidados especialíssimos. Trouxemos aqui Bruno Afonso e Cissa Carvalho para nos darem o caminho das pedras e contarem pra gente como é ser um ótimo triatleta amador com resultados bem expressivos e ao mesmo tempo ter uma carreira profissional relevante, sem deixar de lado a família e filhos. Cissa e Bruno, em primeiro lugar, bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco, é um grande prazer. Tudo bem aí, pessoal? Oi, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar conversando com vocês hoje. Oi, Beto, Bruno, Sérgio, Érica, Wagner. Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer, boa tarde. Espero que seja bom o papo hoje. Obrigado pelo convite, Érica, Beto, Wagner. E aí eu queria já começar com vocês o seguinte. Conta pra gente, pessoal, começando aí sempre pela Cissa, quem é Cissa e quem é Bruno? Vamos lá, fala um pouquinho para quem não conhece vocês. Bom, eu sou a Cissa, ou Maria Cecília, né, que é o meu nome. Eu sou nutricionista. Antes de ser nutricionista, eu me formei em design, ou seja, eu decidi fazer nutrição um pouquinho depois. E isso está ligado ao esporte, né, ao triatlon na minha vida. Eu comecei a fazer triatlon, então eu sou atleta antes de ser nutricionista. Eu comecei o triatlon no final da faculdade de design. Comecei assim, sem pretensão nenhuma. Comecei antes na corrida, né? Do nada, não sabia nem o que eu ia fazer, vi um pouquinho de propaganda de corridas de rua, resolvi. E o negócio foi indo, decidi comprar uma bicicleta e entrei no triatlon. Ainda não tinha muito aquela coisa de já Ironman. E com o tempo que eu fui descobrir o que era, tinha a ideia de fazer, mas eu nunca quis fazer o quanto antes, né? Então eu tive bastante, na minha opinião, paciência para começar da maneira que o meu treinador entendia como ser a mais correta. E aí foi, né? Foram 3 anos pro meu primeiro Ironman e então hoje já foram 13 Ironmans, né? 14 ciclos, mas eu completei 13. Tenho 29 anos e que venham muitos Ironmans ainda, né? Legal. Então, eu sou o Bruno Afonso, sou o marido da Patrícia, o pai do Benjamin e do Nicolas, de 4 e 2 anos. Trabalho no Google há 8 anos e encontrei o triatlon quando eu tinha 7 anos. Essa aí o Beto vai gostar. Com 7 anos eu fiz meu primeiro triatlon. Eu tenho o meu padrinho, meu tio, ele foi um dos precursores do triatlon no Brasil, organizava eventos esportivos, dentre ele o triatlon. E aí eu fiquei por uns 2 anos fazendo aquela brincadeira de sprint, chamava Iron Kids na época. E quando eu tinha 10 anos eu larguei e fui jogar tênis. Fiquei jogando tênis 15 anos até a faculdade. E aí na época da faculdade eu voltei a correr, fiz dezenas de maratonas. E há 8 anos eu voltei pro triatlon. Então eu sempre flertava com o triatlon e há 8 anos eu resolvi voltar. Desde então comecei a pegar a sério, fiz alguns Ironmans aí no meio do caminho. E agora estamos aí, sempre em busca do próximo Ironman e de melhores. Bacana. Pessoal, como é a rotina de vocês, assim, normalmente, né, ex-Covid? Como é que é a rotina de vocês de 48 horas? Porque eu acho que o dia de vocês é diferente do meu, assim. Bom, em tempos normais, a minha rotina é super corrida.
eu costumo fazer a conta, né, de trás para frente do que eu tenho que treinar, para ver que horas eu tenho que acordar, e que horas eu tenho que estar na clínica, né, no consultório, o que eu tenho que fazer de dieta, quanto eu tenho que trabalhar. Mas eu já estou bem acostumada com isso. O treino já faz, assim, parte da minha vida, parte da minha rotina. Então eu não reclamo. Pelo contrário, eu até peço treino, né? Peço mais. Mas é uma rotina um pouquinho complicada. Agora, na quarentena, que a gente está tendo mais tempo, eu tô conseguindo dormir bem melhor, isso é uma coisa muito boa. Eu fico pensando como vai ser, né? Ou como eu conseguia fazer as coisas daquele jeito. Bruno, me fala uma coisa, você tá com mais tempo também? Porque a primeira pessoa que eu vejo falar que tá com mais tempo na Covid, nessa situação, é a Francisca, até hoje. Nossa, Aí é o segredo, Rolou uma inveja branca, né? Uma inveja branca. Assim, coisa agora que eu menos tenho, né? O recurso mais escasso hoje em dia é o tempo, porque a gente tem que conciliar os filhos, o tal da escola dos filhos, dar de comer. Então isso consome um tempo muito grande, principalmente sem a escola. E a minha rotina, tirando em tempos normais, ela é uma rotina muito boa, principalmente porque eu tenho bons hábitos. Eu tenho uma rotina muito regrada, começando pelo sono. Então eu vou dormir sempre muito cedo, 8h30, 9 horas eu já estou dormindo. Isso me possibilita acordar umas 4h30 da manhã, bem, disposto. E aí tem dias quando eu durmo até mais tarde, até às 5. E falo, oba, hoje eu acordo às 5 da manhã. Então esse é o dia que eu durmo até mais tarde. E aí acontecem os treinos normais e eu tenho uma outra vantagem, que é o meu horário de almoço, eu corto o estar com as pessoas almoçando para estar, de alguma forma, fazendo uma outra atividade complementar do treino e almoço muito rapidamente, às vezes na mesa ou coisa do tipo. E outra regra que eu tenho é sempre estar o mais cedo possível em casa, para ficar com as crianças, pelo menos das 6h30 até a hora que a gente vai dormir e fazer toda a rotina junto com eles. Então, de grosso modo, essa é a rotina que eu tenho com as crianças e com os treinos. Eu acho, Vagnão, eu acho que a gente, essa longe da performance dos dois aí, mas aqui há algum tempo já no esporte, a gente acaba desenvolvendo a nossa vida em torno do esporte, eu acho, né? Como a gente começou muito lá atrás, eu comecei eu estava na faculdade, não era casado, não tinha filho. Você vai incluindo as coisas, você mantém os treinos e vai incluindo as coisas em volta, né? Eu acho que isso facilita demais, né? E aí a gente vai adaptando. E aí, acho que o Bruno falou é o fundamental. São bons hábitos. Se você vai acostumando, você acorda cedo, com isso, né? Você volta em casa antes. Então. Você vai acostumando. Eu acho que o corpo acostuma e você acostuma, né? Você faz Hoje eu faço a mesma coisa que o Bruno falou. Eu faço um treino cedo, abro mão do almoço no emprego ali, no trabalho, para almoçar, fazer um treino na hora do almoço rapidinho e comer alguma coisa muito rápido e voltar para a mesa para poder chegar em casa cedo à tarde para ficar com os meninos. Eu já não consigo dormir tão cedo que nem o Bruno falou, porque meus filhos agora querem ficar acordados até mais tarde, mas em compensação eles também dormem até mais tarde. Então a gente vai se adaptando, né? Vai se acostumando aí. E o segredo disso, eu acho que é você incorporar isso ao seu estilo de vida, sem abrir mão ou sem esquecer do que é realmente importante. Então, os sinais que a vida te dá do que são prioridades. Estar atento a isso. Então, no trabalho, ele sempre te dá sinais do que é prioridade ou não. Em casa, com a família, sempre te dão sinais também do que é prioridade ou não. Então, quando você tem esses 3 pilarizinhos, trabalho, família e treino, as coisas fluem e fazem com que você integre isso, de fato, ao seu estilo de vida. Eu também acho, assim, um diferencial, até pelo que o Beto falou, né, que a gente vai formando a vida ao redor do treino, porque como eu comecei já faz bastante tempo e comecei aos poucos, foi sendo natural esse aumento de cobrança, de volume de treinos. Então eu lembro que quando eu iniciei, eu não acordava às 4 da manhã para treinar, não tinha essa possibilidade. Talvez se já tivessem colocado para mim, olha, para você treinar, você vai ter que acordar às 4, treinar de manhã, de noite, no almoço, não sei quantos treinos por dia, eu não tivesse ido para frente, né, nesse esporte. Então no início, sábado é um dia que eu não treinava.
Raramente eu treinava, até tinha uma aula na faculdade de fazer arquitetura. Eu tinha uma aula aos sábados e era ok, eu não ficava me matando porque eu não conseguia treinar de sábado. Eu treinava na hora do almoço, que era o horário, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, então era bem natural. Depois do almoço, eu ia treinar. Eu não dirigia nada. Como é que eu ia lá para a USP pedalar às 5 da manhã? Então, com o tempo, quando eu precisei fazer algumas coisas um pouco mais, né, hard, assim, acordar muito cedo, uma coisa em cima da outra, o triatlon já estava 100% inserido na minha vida, já fazia parte da minha rotina. Aí você faz. Se é no início, quando ainda tá pegando gosto, se adaptando, aí fica complicado, né? Colocar um monte de regras em cima da pessoa. O que eu vejo, assim, o que acontece, as pessoas fazem e logo desistem, param, porque o impacto que tem na vida é muito grande. Aproveitando, vocês estão falando um pouco de rotina, né, de treino. Acho que todos aqui já treinam há muito tempo também. Eu comecei minha primeira maratona em 96, né? Não fiz 13, 14 Ironmans como a Cissa, mas fiz 4, já fiz algumas maratonas também. E a gente sabe que é difícil. Eu também tenho 3 filhos, todos nós, né? Wagner e a Erika agora vão ter... Wagner já tem, mas vão ter mais. E a gente entra naquele assunto, né? O fatídico do Ironman, né? Como é que funciona e como é que foi para vocês? Como foi a decisão de participar no primeiro Ironman de vocês? Provavelmente vocês eram muito novos, não tinham ainda a família que vocês têm hoje, né? Não tinham ainda os filhos, ou, né? Eu não sei se a Cissa tem filho ou não, mas como é que foi a decisão, né? E com quanto tempo de triatlon vocês tomaram a decisão, eu vou fazer um Ironman? Porque hoje a gente sabe também que tem muita gente que mal inicia o triatlon, né? O Beto fala muito isso, e já sai querendo estampar uma prova do Ironman sem ter alguma vivência, sem ter uma experiência em algumas outras provas de triatlon. Bom, eu fiz o meu primeiro Ironman com 3 anos de triatlon, mas 3 anos, assim, bem treinados. Eu iniciei pelo SP Open, né, que era a prova de biatlon, corrida, natação e corrida. Depois fiz 1 ano de sprint, fiz um olímpico. Fiz 1 ano de olímpico, um meio Iron, alguns meio Irons, até então o meu Ironman. Então, 3 anos eu acho que foi um tempo bom, porque eu passei por todas as distâncias e até assim, na minha cabeça eu tinha essa ideia de eu tenho que dominar, entre aspas, né, me sentir bem na distância para poder passar para a próxima. Então, foi bem natural essa passagem aí pro Ironman. E eu não tenho filhos, né? A diferença até que quando eu fiz o meu primeiro Ironman, eu estava na faculdade e eu não trabalhava. Foi bem no início, eu tinha 19 anos. Então, era até mais simples do que alguns anos atrás, quando eu já estava trabalhando, fazendo estágio. Mas o triatlon já estava 100% inserido na minha vida, então foi tudo de forma bem natural. Legal. E você, Bruno, como é que foi? Eu fugi um pouquinho, na verdade, hoje eu sou um pouquinho da regra. Logo que eu comecei, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer um Ironman, então foi bem rápido. Em menos de 2 anos que eu voltei, vamos dizer assim, ao triatlon, eu já estava fazendo um Ironman, mas assim, desde o começo, super regrado, fiz todas as distâncias menores antes, obviamente, mas foi um processo rápido. O processo em casa também foi muito tranquilo. Depois do primeiro Ironman, aí eu tive meu primeiro filho, então todos os outros, só o primeiro Ironman foram sem filhos, os outros todos com 1 ou 2 filhos, e assim, muda totalmente o que você precisa fazer. Eu tenho bem emblemático que o último Ironman que fizemos, inclusive a Cissa e o Wagner estavam lá na África do Sul, eu já tinha os 2 filhos, e o compromisso com a minha esposa todos os treinos, independente de quais seriam, tinham que acabar às 9h30 da manhã. Então, fazendo a continha de trás para frente, se você tem um longo de 5, 6 horas, imagina a hora que você tem que começar para estar em casa às 9h30 da manhã. E aí são essas adaptações que você precisa fazer para, de fato, chegar no objetivo maior, que é completar um Ironman com algum nível de performance. Legal. Aproveitando, emendando aí a pergunta, imagino que em algum momento, em todas as provas de vocês, ou eu queria saber
em que momento que vocês entenderam que vocês eram competitivos? Porque a gente sabe, em algum momento, em alguma prova, ou é num treino, que a gente está bem, né? A gente sai para correr tiro com um grupo de amigos, a gente está numa prova e a gente imagina uma coisa e acontece outra, e a gente percebe naquele momento, nossa, eu tô rápido, né? Nossa, eu levo o jeito para isso. Eu queria saber da Cissa e do Bruno, de vocês dois, em que momento, se foram nos treinos, se foi no início, se isso foi uma coisa que foi sendo construída aos poucos e que foi suada, porque a gente sabe que tem o suor e tem a vocação também, né? Não adianta só ter a vontade, né? Então, eu queria entender que momento que vocês descobriram, poxa, eu levo o jeito para esse esporte e eu posso ser competitivo nesse esporte. Vamos começar pelo Bruno agora. Eu acho que só caiu a ficha, de fato, quando eu completei o primeiro triatlon na volta. Porque quando a gente faz os treinos da natação, eu sempre fui mediano para bom, a bicicleta mediano para bom e a corrida mediano para bom. Mas quando você junta os três, o resultado final ele acaba sendo muito bom, porque você é acima da média nas três modalidades. E foi aí que caiu uma ficha, e na época eu tinha um outro treinador, o Fernando Couto, ele falou, você leva jeito, se você se dedicar e se você der o seu melhor em todo o treino, você consegue ter muitos bons frutos. Então, para mim, caiu a ficha de fato quando eu cruzei meu primeiro triatlo. E a Cissa? Para mim, no caso, assim, diferente do Bruno, né, eu comecei com a corrida e depois eu comecei a nadar para fazer o biatlon. Eu não era muito boa nem na corrida, nem na natação. E quando coloquei a bike, é que eu comecei a desenvolver um pouco melhor. E principalmente nas provas um pouco mais longas, né? Nas provas de meio Iron, eu comecei a ter um destaque um pouco maior, justamente por causa do ciclismo. E com o tempo, então, depois de alguns meio Irons e tal, eu fui melhorando também a minha corrida e a minha natação até ficar, assim, mais competitiva. Em termos de Ironman, eu fui me sentir realmente competitiva depois de uns 4 Ironmans, porque eu acho que a experiência conta muito nessa prova, né? Essa coisa de dominar, se sentir, né? Dominar o seu corpo numa prova longa. Que demais, que demais. Legal, e fala uma coisa, eu queria legal. saber, vocês já tiveram diversos técnicos, né? Alguns técnicos. Qual a importância que vocês enxergam, que vocês conseguem ver, e o papel desses técnicos na vida e na carreira de vocês? Bom, no meu caso, o meu primeiro treinador teve um impacto enorme, né, nessa minha história do triatlon. Era um treino assim muito, muito próximo. Então ele treinava comigo e eu era muito nova, né? Eu comecei a fazer triatlon com 18 anos. E então ele me apresentou tudo. Eu não sabia o que era triatlon, eu não conhecia provas, não tinha nenhuma referência. Então eu corria com ele, eu pedalava com ele, só os treinos de natação que eu fazia no clube, mas às vezes até algum treino a gente combinava com uma outra amiga e ele ia dar o treino pra gente e nadava junto. Algumas provas, aí no meu primeiro Olímpico, ele também me esperou para correr comigo. Então, assim, isso fez toda a diferença na minha maneira de competir, de enxergar os treinos e as provas. E hoje eu penso que se não tivesse sido por ele, eu provavelmente teria desistido. Que bacana. E você, Brunão? E para mim, o treinador ele é a peça, ele é o fio condutor do processo todo. Então, por que eu falo isso? Eu acho que quando você planeja competir, esse competir ele é muito estressante. E o estresse ele é um componente muito natural de ganhar e perder. Então, se você perde, você fica muito estressado. Se você tem alguma frustração, você fica estressado. Então, o treinador, além dele te passar todas as ferramentas para você estar bem preparado, ele é a peça fundamental nessa relação treinador e atleta de ter um objetivo super alinhado. Então, eu acho que a transparência é fundamental entre as duas partes para que esse processo seja muito bem feito e bem definido, para que qualquer hora durante esse ciclo, durante o treinamento, tenha a abertura dos dois falarem, isso aqui está funcionando, isso aqui não está, eu tô passando por isso aqui em casa, ou não tô, e o treinador te fala, isso aqui, essa modalidade, se você não melhorar nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que essa pressão
E até por outro lado, a falta de pressão e colaboração dos treinadores é um papel, algo fundamental que deve existir nessa relação treinador-atleta, e por isso que eu acho que é o fio condutor disso tudo aí. Que bacana. E vocês falaram muito de organização, né? E rotina. Vocês acham que isso é o mais importante para conseguir manter o equilíbrio entre esporte, trabalho, família? E como é que o descanso entra nessa brincadeira toda? Ele é programado também? Deveria ser. Cissa! Agora vamos um momento roupa suja. Bom, Wagner pode falar melhor que a gente, né? O quanto o descanso é importante. Mas eu acho que na vida do atleta amador, essa é uma dificuldade também. Por isso é tão importante tentar organizar, né? Um dia de 30 horas, que você consiga dormir 7, 8 horas. Então, isso é complicado. Eu não sou a melhor nesse ponto, não. Mas eu tô tentando melhorar. A Cissa, a gente tem tentado fazer um trabalho aí com que ela melhore um pouco o tempo que ela fica dormindo, porque devido a essa carga toda de treino e trabalho, enfim, muitas vezes é complicado, e aí a gente acaba descobrindo alguns horários que ela vai dormir, me dá assim uma calma, uma tranquilidade que vocês não estão entendendo como eu fico. Só que não. Mas ela nem dorme, ela já vai direto pro treino. É que eu acho que além do descanso físico, né? A gente tem um descanso, tem uma carga mental também, que poxa, não adianta a gente achar que, saí do escritório, beleza, deixo todos os meus problemas lá e vou para casa, fico com as crianças, faço meu treino. Tem um dia que você tem uma reunião difícil no escritório, ou um resultado que não tá vindo no trabalho, você vai fazer o treino à tarde. Eu não treino à noite, quase nunca, mas mesmo que você saia do almoço ali, você vai no almoço, você fica pensando numa coisa que você tem que fazer à tarde, você tem as outras obrigações, né? Tem as crianças também. Como o Bruno falou, você tem que chegar às 9h30 em casa, eu também, a gente até brincava, né, que tinha o horário dos pais, que a gente se encontrava, abria a ciclovia lá, chegava cedão, para chegar em casa 10 horas, 9h30, para poder ser com os moleques para jogar um gol a gol. Está morto, mas tem que jogar, não tem jeito, tem que correr com eles na piscina e tal. Então tem todas essas coisas também que são importantes de você saber, e aí volto no que o Bruno falou lá também no começo, da demanda. É um momento que os meninos demandam, a família demanda, uma hora o trabalho demanda, e você tem que se adaptar a isso e lembrar que você, além de tudo, é um amador, né? Então, para você continuar fazendo isso por bastante tempo, saber que a exigência de cada momento vai te exigir uma dedicação a cada um dos pilares aí que você tem maior em cada momento, né? E não se martirizar por isso. Eu costumo dizer que o componente que mais paga o preço pela falta de rotina é justamente o descanso. Então, quando você não tem essa rotina, eventualmente você vai dormir mais tarde, você vai acordar no lugar errado, e o descanso, ele é, na minha opinião, humilde opinião, a quinta disciplina do triatlon. Então, a quarta seria a nutrição, a quinta, o descanso. Então, é super importante você ter uma rotina para ter esse descanso. Que belas frases, Brunão. Ô Bruno, só para dar uma descontraída, se a gente ligasse pra Paty agora e perguntasse o que ela acha dessa sua vida, essa sua rotina de triatlon, Ironman, se a gente ligasse pro Pedro, o que a gente ia ter de resposta? Como é que a família encara isso? Tem altos e baixos. Eu acho que todo combinado ele não sai caro. Então, se você coloca uma meta, eu vou fazer a prova XPTO que vai ser daqui a 6, 7 meses, e você acorda isso e cumpre os combinados, não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a falhar com o que você combina, com os horários e obrigações. Isso aí começa a descambar e a situação não fica legal, não. Então, mas o problema é justamente esses combinados eu nem posso fazer, porque essa história de, não, é só até a prova, é só até depois daquela prova, eu prometo que eu vou viajar todos os finais de semana sem a bicicleta. Putz, isso nunca dá certo. Isso é ilusão do companheiro, de que depois do Ironman você vai parar de treinar, né? E aí, dá 15 dias você quer ir treinar, aí a pessoa fala assim, mas você não vai descansar? Já passou, não tem prova. Agora na quarentena, então, não tem prova. Mas daí que não tem prova, né? Isso faz parte da vida, da minha vida. Eu não quero deixar de treinar. Eu gosto de treinar, independente de ter prova ou não.
Então, assim, combinar também, eu não combino muitas coisas. Eu tento fazer a rotina de uma forma um pouco mais prática, assim, que eu não tenha que mobilizar tanta gente. Então, se meu marido quer viajar, eu tento treinar outro dia, né? Fazer o meu longo, se possível, durante a semana. Se não tem jeito, eu levo o rolo. Eu tento não colocar, assim, muitas regras do horário que eu vou treinar e onde eu vou treinar. Eu vou treinar. De algum jeito eu vou treinar, eu vou fazer mais na semana. Tudo vai cair na organização, né? Disciplina também, né? Eu acho que uma palavra importante aí que os dois têm em comum é muita disciplina, porque não é fácil também. E a gente tem que ser flexível, né? Acho que a gente tem que ser flexível. E eu acho que essa disciplina e sucesso, eles andam muito lado a lado. Então, eu acho que o sucesso, ele é muito menos sobre o que você faz, mas muito mais sobre o que você escolhe não fazer. Então, tem gente que quer abraçar o mundo, fazer 1 milhão de coisas. Mas não, se você focar em dar uma boa atenção para sua família, ser um bom empregado e treinar bem nos treinos, isso já é um sucesso bem grande. Mas tem gente que quer colocar um monte de outras coisas dentro do prato, tipo escrever livro no meio disso tudo, ou sair em todas as festas. Tem coisas que não combinam. Poxa, não me fala isso que eu tô... A gente tava escrevendo um livro. Tem que fazer concessões, né? Não tem escrevendo um livro, caramba. Betones? Eu só vou concordar com tudo que eles falaram aqui. Eu acho que o importante de tudo isso é o combinado, cara. A gente tem que ter a noção de que a gente hoje eu sou casado, tenho os 2 meninos aqui, é TAD, que ajuda, parceira de sempre. Não é fácil, né? A gente sabe que tô casado já há 12 anos, a gente tá junto desde 2005. Ela já passou por vários aí ciclos sem filhos, com um filho, grávida, com 2 filhos. E a gente sempre foi se acertando. Acho que esse aqui é o fundamental. A gente viaja. Às vezes eu falo, vamos viajar esse fim de semana, aí não levo a bicicleta, é raro, normalmente eu levo. Mas sempre nessas coisas. Vai de manhã, faz a hora que tá todo mundo dormindo, e aí vai ficar com ela, vai deixar ela. E ela também tem as coisas que ela faz. Então acho que é isso, combinar, saber o que você vai fazer e deixar tudo alinhado para todo mundo, né? Eu acho que aí a vida fica melhor com essa rotina, que aí acaba entrando todo mundo no mesmo ritmo aí, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Betão, me fala uma coisa, você acha que tem algum momento ótimo, assim, para se fazer um Ironman? Eu queria escutar de vocês também, da Cissa e do Beto, o que vocês acham? Qual é o melhor momento para se fazer um Ironman quando você fala em ter que gerenciar todos esses pratos? Se é que existe um melhor momento, né? Se é que existe. Eu acho que eu vou dar minha opinião aqui. Assim, eu lembro quando eu fiz meu primeiro Ironman, que foi em 2002, eu tava fazendo triatlon desde 97. E aí 2 amigos me convidaram, falaram, vamos fazer um Ironman ano que vem e tal. Eu falei, puta, Ironman, você tá louco, isso aí não é pra gente, a gente é amador. Não existe amador que faz isso é pra profissional, não dá pra fazer e tal. Aí, falei com meu pai, né? Meu pai é médico. Meu pai falou, você tá louco, não dá pra fazer, como é que você vai fazer isso e tal? E a gente decidiu falar, tá bom, vamos fazer. Vamos fazer, eu era bem mais novo, né? E aí a gente fez e foi e tal. E aquele momento foi bom de fazer, eu acho que foi legal. Depois eu fiz outros e todos os momentos foram bons. Então, eu acho que não existe o momento certo para fazer, é o momento daquilo que o Bruno falou, que você está disposto a abrir mão de algumas coisas para poder fazer. Quantas vezes, Wagner, a gente discutiu de fazer e eu sempre falava pra você, Wagner, não, agora eu não vou fazer porque eu não quero abrir mão disso. Vamos fazer, agora eu não quero fazer porque eu não quero abrir mão daquilo. Quando eu chegar e falar, agora eu tô disposto a abrir mão, que nem agora, eu falo, meus filhos ficam agora jogando esse Fortnite aqui, não quer saber muito de mim. Jogo bola 10 minutos com ele no fim de semana ali, agora eles acordam 10 horas da manhã. Talvez, se eu quiser, é um momento. Porque agora já tá mais tranquilo com eles. Então, eu não tenho que abrir mão dessa convivência com eles, porque para eles hoje, a convivência que eles querem comigo é 1 hora e pouquinho, entendeu? Não é mais aquela demanda que a gente tinha tempos atrás. Então, não sou eu que abro mão. Então, eu acho que é isso. O melhor momento é o momento em que você está disposto a abrir mão das coisas que você vai ter que abrir para fazer um Ironman bem feito. Porque, de novo, também é outra coisa que a gente sempre fala, para voltar lá para fazer mais um, eu não quero voltar. Se for pra voltar, tem que fazer direito. Pra fazer direito, tem que estar alinhado pra fazer tudo do... O negócio é assim, completar já completou, né? Então agora, se tiver que sentar na calçada e chorar, é assim que tem que ser, né? Se for pra ir, tem que ir pra ir pro pau, né, mesmo? Fazer direito, vai com tudo. Se for pra quebrar, é pra quebrar com gosto, né? Mas pra fazer direito, fazer o ciclo bem feitinho pra chegar lá bem
dentro do E que eu daí é gosto. mais Pô, dedicação. o mais velho, né? Eu acho que se você perguntar para 100 pessoas, você vai ter 100 respostas diferentes a essa Verdade. pergunta. Eu acho que todo mundo, o exercício é o tal do custo de oportunidade. Qual é o custo de você deixar de fazer alguma coisa, de você abrir mão de alguma coisa, para esse ganho maior aí? Assim como o Beto falou, eu concordo. Acho que não tem um momento ideal. Provavelmente, quando você já tem o triatlon bem inserido na sua vida, uma rotina, por exemplo, de treino para meio Ironman, para fazer um Ironman, o Wagner sabe melhor do que a gente, né, sobre isso, mas para fazer um Ironman não precisa de uma mudança tão grande, né? Alguns finais de semana mais longos, uma outra sessão mais longa. Claro que depende do que você quer no Ironman. Se você quer simplesmente completar bem, ou ter ganhar o Ironman, ou buscar aí uma vaga, um resultado melhor. Então, se você já está bem acostumado com uma rotina com um volume de treinos, por exemplo, de, 10, 15 horas, para você colocar 5 a mais não vai ser tão difícil. 2, 3 semanas com um volume um pouquinho maior, são coisas que a gente consegue negociar com facilidade. E também, né, de preferência, não vai fazer um Ironman, principalmente se for o primeiro, no momento que você tem uma outra grande prioridade na vida, seja no trabalho ou de família, né? Sem dúvida, a gente sempre fala que isso é muito relacionado e atrelado ao objetivo do atleta, né? Se o objetivo do atleta é completar, ele consegue realmente estruturar isso de uma forma mais tranquila. Não será fácil, mas ele consegue. Agora, quanto maior ali o objetivo do atleta no sentido de posição, classificação, pódio, aí sim realmente a gente vai precisar de algumas horas, né? Aí a gente está falando de 20, 25 horas semanais, e isso realmente tem um impacto grande na vida das pessoas. Por isso que essa organização ela tem que ser extremamente efetiva, né? Como que vocês continuam ainda se motivando para fazer Ironman, gente? Qual que é a motivação que vocês têm aí para fazer Ironman? A minha motivação, hoje em dia, ela se dá em bater um tempo. Então, eu comigo mesmo, eu tenho uma meta de fazer um Ironman abaixo de 9 horas. Então, a meta era fazer esse ano. Aconteceu que o mundo tinha planos maiores para ele mesmo e não vai rolar. E enquanto isso, eu estou aproveitando um pouco dessa zona de conforto. Eu costumo dizer que não tem problema nenhum você ficar um pouco na zona de conforto que eu estou hoje. O problema é o quanto tempo você passa nela. Então, uma hora você tem que se coçar para sair dela, e eu tenho certeza que ano que vem as coisas voltam e eu vou ter a chance de fazer meu próximo Ironman, se tudo der certo, para abaixo de 9 horas. Então, isso é o que me motiva a fazer o próximo. Estamos ousados nesse ciclo, hein, Brunão? Esse aqui já foi, né? Eu, enquanto não realizo o próximo, eu tô nele, entendeu? Esse tá ousado, esse eu concordo com você, então. Cissa? É o ciclo sem fim, Bruno. É o ciclo sem fim. É mais ou menos isso, né? No meu caso, eu me julgo bem motivada, não simplesmente por uma prova ou um resultado. Tem algumas coisas que eu ainda quero, né? Alguns resultados que eu busco, mas independentemente deles, quando eu faço um Ironman ou começo a treinar para um Ironman, eu penso, né? Nossa, o quanto eu gosto disso e o quanto eu acho difícil pensar, e eu tenho, né, algumas metas aí, eu quero ter filhos e tal, eu vou dar uma parada, pretendo voltar, mas eu vou dar uma parada com os treinos, obviamente. Mas dá até uma saudadezinha antes, né? Porque eu gosto muito. Então, fazer um Ironman, pra mim, quando eu faço, principalmente quando eu faço, eu falo, nossa, eu gosto muito de fazer isso. Não preciso, assim, de muita coisa pra me motivar, não. Entendi. E, assim, entrando até nesse assunto do que gosta, o que não gosta, Brunão, me fala uma coisa, depois quero escutar da Cissa também. Quando você não tá treinando, Brunão, não tá trabalhando, nem fazendo filho bonito, meu, o que você gosta de fazer, cara? Eu quero escutar da Cissa também. Eu gosto de tomar cerveja e comer bolinha de amendoim. Acho que esse é um
É um grande prazer que eu tenho na minha vida e esse lixo me acompanha aí faz algumas décadas. Então, esse é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ficar de boa, curiosamente. Descansar, relaxar, ver um filme, viajar, comer. Pra falar a verdade aqui, descansar e ver um filme, a gente realmente está duvidando aqui. Mas é verdade. Ou seja, são pessoas... Gostar não quer dizer que você normais, faz, né? Você gosta, pessoas mas faz, né? normais. Ô, gente, vocês já realizaram vários ciclos, né, do Ironman. Vocês já tem muitas horas acumuladas, né? Então, provavelmente, vocês devem ter também várias manias acumuladas, né? Conta pra gente um pouco se existem manias, né, nesse ritual pré-prova ou nos próprios treinos, né? Alguma mania que não pode faltar, que vocês estão acostumados, assim. Tem algumas superstições, algumas coisas? Tô pensando aqui. Nossa, a minha mania é fazer as mesmas coisas quase todos os dias. Então, os mesmos horários, acordar no mesmo horário, sair de casa no mesmo horário, chegar no trabalho no mesmo horário, sair no mesmo... Eu acho que essa é uma mania que eu tenho. E me incomoda não cumprir essas manias. Então, eu acho que... não sei se é grande ou se pequena essa mania, mas é algo que me acompanha. Ou seja, é um toque, praticamente um toque, né, Brunão? É um toque que me acompanha aí e me deixa incomodado. Sair de casa... Cara, o Bruno sou eu mais novo e mais rápido. Né? Muito menos. Isso aí não dá nem pra comparar. Muito menos chato, mas as manias são muito mais bonitas. Dá licença, vamos falar a verdade aqui. Também. Eu perguntei isso porque tinha um amigo que fazia a prova comigo, que você encostava nele para dar boa sorte no ombro direito, você tinha que encostar no ombro esquerdo, entendeu? Então, assim, por isso que eu perguntei. Tem gente que tem mania de preparar algumas coisas para a prova, enfim, sei lá, falar com todo mundo antes da largada, enfim. Eu, por exemplo, eu usava sempre o mesmo top. Então, era um pouco era um ritual, assim, eu só fazia a prova com o mesmo top. Mas é um negócio meio louco, né? Tipo um jogador de futebol, sabe? Essa aí também já tive, assim, com esse aqui eu fui bem, com esse aqui, então é com esse aqui que eu vou. O mesmo top, a mesma meia, né? Aí pensa, não, vou trocar óculos. Não vou trocar não, porque com esse daqui deu certo. Isso aí sim. E já teve ao contrário de pensar que eu não vou usar esse de novo porque na última prova deu errado, eu não vou usar esse tênis de novo porque, putz, me traz lembranças ruins, sei lá, alguma coisa não em prova, mas assim, já, tipo, putz, com essa blusa aqui eu tomei um tombo. Vou ficar um bom tempo sem usar ela, isso já. Eu tenho uma mania boa também, Ironman, que é sempre andar na maratona. Isso me Um dia eu me livro dela. Que desespero. Não me fala essas coisas que vai me dando um negócio aqui. Eu vou ficando cada vez mais nervoso, transpiro. E isso não é bom. E muita gente tem mania de tomar sopa no Ironman também. Uma coca é nada mal. Coca pode ser em momentos estratégicos, vai bem. Pessoal, hoje a gente vai estrear aqui. E eu queria estrear com vocês, que são pessoas queridíssimas. Estrear o programa... O programa não, vamos falar do quadro. Que vocês vão contar para nós qual foi o agafe, o mico que vocês realizaram em algum treino ou prova, mas eu quero saber a verdade, pode abrir o coração aqui, qual foi a pior cagada, literalmente, que vocês realizaram no treino ou prova que todo mundo viu. Ou que ninguém viu, né? É que só vocês viram. É mais tranquilo, né? Mas vamos lá, pode ser que... Cissa, fala você. No meu caso, ninguém viu, tá? Só que depois eu fiquei um bom tempo traumatizada e levei anos pra tentar de novo, né? Eu fui dar virada, eu tava aprendendo a dar virada olímpica, né? Na piscina, nadando. Aí eu tava lá, né? Dava de um lado, nadava um pouquinho, dava do outro, no clube, nadando sozinha. Tinha gente na outra raia. Até que eu fui dar uma virada, o que aconteceu? Eu saí na raia do lado. Você tá vendo? É por isso que eu não faço virada. Aí eu fiquei um tempão, tipo anos, entendeu? Todo mundo fala, pô, mas você tá fazendo... Comecei a treinar bem e tal, e não faz virada. Não faço, não quero, não não quero aprender e tal. Faz 2 anos que eu reaprendi a dar virada. Gerou um trauma isso. Né? Tô lá tentando dar virada, sai. Imagina num tiro, sai do lado errado de frente com outra pessoa.
Bruno, eu conto ou você conta? Eu conto. Mas você sabe o que é? É uma virada de raia, inclusive, né? Você vira de sentido e de raia. É virada dupla. Eu tenho um probleminha que é o capacete. Então, o capacete, às vezes, eu acho que ele faz parte do meu corpo. Eu tive 3 situações ruins e engraçadas com capacete. 2 foram em treino, tudo bem, mas uma foi em prova, que foi complicada. Tava Brasília Challenge 2015. Cheguei super bem da bike, ali todo mundo te esperando na transição. Deixei minha bike no cavalete e fui correndo a milhão. Saí da transição, eu de capacete. E aí, fora a vergonha, né? De todo mundo te ver de capacete, o fiscal me deu uma multa, 1 minuto. Tive que tomar um pênalti box de 1 minuto pela vergonha. Vai lá pensar no que você fez. Além da vergonha. Além da vergonha, isso aí é fora da lei. Tomei 1 minuto de pênalti box por estar correndo com capacete. Eu fiz uma vez um Troféu Brasil na USP, acho que foi um dos primeiros, assim, eu não tinha experiência. E eu saí da natação e dei a primeira volta de bike, acho que eram 2 voltas que davam ali. E eu saí pra correr. Quando eu saí pra correr, eu falei, caramba, mas não tem nenhuma bike na transição ainda, eu tô bem pra caramba, né? Imbecil, né? E quando eu vejo, eu só vejo os profissionais me passando. O que eu faço agora? Eu já corri 2 quilômetros, não sei o que eu vou conseguir no final da prova. Uma volta. Eu tinha dado uma volta de bike. Eu saí na frente dos profissionais, eu comi uma parte da bike. Bom, eu fui até o fim, pô, no final os caras tiram um puta sarro. Eu falei, você fez uma prova nova aí, que ninguém sabe qual que é. Beto, você quer se aventurar nessa vergonha? Cara, eu tenho uma que foi interessante. Eu nadava numa academia também, ali, né, na Raposo Tavares, que era perto da USP, que eu ia antes de nadar na faculdade, eu ia pra lá. E, cara, os caras reformaram a piscina e mudaram o T de azulejo, sabe? Então eu sempre contava o azulejo, dava uma abraçada e fazia a virada. Cara, eu voltei de férias, olhando a piscina, dei uma abraçada e fiz a virada. Cara, eu meti os 2 calcanhares na borda, mas que abriu os 2 calcanhares, abriu os 2, mas um teve que tomar 5 pontos, cara. Eu enchi a piscina de sangue. Nossa, acabou com a piscina. A piscina ficou uma sangueira na piscina. Interromper a piscina só no outro dia que puderam nadar. Então essa foi uma coisa que eu me lembro, assim, que foi uma situação que não tinha nem pra onde fugir, porque todo mundo viu que era o meu, que tava ali em volta de mim, ali, que tava tudo vermelho. Ah, demais. Situaçãozinha agradável. Mas, bom, nosso tempo tá encerrando. Eu vou deixar os meus comentários dos micos que Você, Wagner. Mas faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Eu não faço triatlon faz 10 anos. Eu não lembro eu era muito bom em transição, que é onde você mais comete... Bom, eu vou contar Foi a última vez que me colocaram numa prova sem eu saber, um Troféu Brasil aí faz, sei lá, uns 3 anos atrás. E eu tava nadando todo meninão, saí pra nadar, falei, nossa, que tranquilo. Eu tava sem treinar já, nossa, que tranquilo. Quando cheguei na primeira boia, que eu contornei a primeira boia, eu comecei a nadar peito, porque não tinha mais força pra sair do lugar. Esse foi, acho que, um dos micos que eu fiz, que tive que nadar peito, quase peito, costas, umas coisas assim. É a coisa, acho que mais bizarra, lá né? Em Boulder também. Em Boulder também eu dei uma dessa, é verdade. Dei uma dessa, saiu nadando bichão na minha frente, assim, que eu nado mal demais. Aí eu falei, bom, eventualmente eu vou chegar nele. Não deu outra, eu acho que não tava na metade do percurso, ele lá, nadando peito, e eu, você tá bem, ele... Tudo certo. Isso é o tipo de coisa que não se conta. O mico é meu, deixa que eu conto. Pessoal, Bruno e Cícero, eu queria que vocês querem fazer algum comentário, falar mais alguma coisa. Foi ótimo o nosso papo. Acho que a gente conseguiu contar um pouquinho, né, como que a gente concilia essa vida, e eu espero que ajude, né, aos outros amadores que também passam por isso. Sem dúvida. E eu, assim, obrigado pelo convite, muito legal estar com vocês. E a mensagem é só para todo mundo ser grato, né? Todo mundo que está ouvindo esse podcast é porque gosta do esporte de alguma forma. Então, lembrar que o porquê que a gente faz o esporte, a essência disso tudo, mesmo nos dias ruins, lembrar que a gente tem que ser muito grato por poder fazer o que a gente gosta de fazer. E para encerrar nosso programa de hoje, Sessão Recovery, onde nós vamos compartilhar dicas de filmes, livros, séries, etc. para os amantes do esporte.
Queria saber de vocês, o que vocês indicam para essa semana aí, Serginho? Vamos lá. Então, tem algumas séries, né? Eu andei vendo pouco, porque estava, enfim, num processo nessa quarentena de reforma do apartamento, mas eu vi uma muito legal, que chama Bloodline, que tem na Netflix, e uma outra que já é um pouco mais antiga, que talvez muitos já tenham visto, que é do Arremesso, né? Que é a história Last Dance, do Michael Jordan Dance também, que é bem interessante. Betão? Vagnão, vou indicar um livro e um filme. Cara, um livro que eu li aí nos últimos tempos, que eu mais gostei, foi O Leão da Toscana, que é a história do Gino Bartali, que é um ciclista do Tour de France, lá nos primórdios, que ajudava os judeus a fugir da guerra, a formar novas identidades para fugir da guerra. Muito legal. E tem um filme no YouTube, que é o Minority of One, que é a história do Lew Alcindor, que na verdade é o Kareem Abdul-Jabbar, que é um jogador de basquete, que é bem legal também. Nossa, eu tô precisando ver tudo isso daí, que bacana. Aí, Kita? Esse livro do Beto tá lá na minha minha eterna lista da Amazon. Tem uns 30 livros lá pra comprar. Minha indicação é um livro, chama Atomic Habits. É um que eu tô lendo agora na quarentena, super interessante, sobre como pequenos ganhos ao longo do tempo acumulam grandes coisas. Isso vale aí pros treinos e qualquer tipo de hábito que você esteja tentando criar. Muito interessante a leitura. E a minha dica, como já foi bem dito aí, Last Dance, que é um filme sensacional, envolve muito aí de um trabalho de coach, como ele deve se comportar junto aos seus atletas, enfim, quem tiver um tempo, é bem bacana trabalhar aí o mental toughness aí da galera, tá bom? É isso. E agora, Cissa... Cortou o Bruno. O Bruno tem alguma indicação? Eu podia sugerir alguma coisa de Patrulha Canina, que é muito bom. Tem uma série que eu tô assistindo com a minha esposa, que é o This Is Us, que é interessante, passa bem o tempo, faz você pensar. E se alguém quiser algum livro mais na pegada do esporte, recomendo How Bad Do You Want It? Que é bem bacana. Eu vou dar a indicação aí de 2 livros, né? Um deles que eu li quando eu comecei a fazer triatlon, que é o Ultramaratonista do Jim Karnazes, né? Acho que também muita gente já deve ter lido. É bem legal, conta a história dele, como ele começou a correr e depois virou aí um grande ultramaratonista. E o outro fala muito sobre disciplina, né? Que é Relentless, From Good to Great to Unstoppable. É um livro que você não precisa ler, né, do começo ao fim, mas consegue abrir e pegar aí algumas passagens, e eu acho bem legal, me ajudou bastante, até com essa preparação aí mental para as provas. Sensacional. Cissa, seu Instagram, para quem quiser te encontrar, como é que faz? O meu Instagram é Cica Carvalho 9. Bruno Afonso, quer ser encontrado? É só aqui em casa mesmo, no momento eu tô sem Instagram. Aparece aqui. Pessoal, sigam a gente lá nas redes sociais, @Café com Triatlon, e deixem suas perguntinhas aí para a Cissa e para o Bruno também depois, para eles retornarem aqui e responder vocês. E daí queria agradecer, obviamente, a Cissa e o Bruno por esse bate-papo. Foi sensacional, galera. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom. Pessoal, até mais, muito obrigado. Valeu, turma. Valeu, Cissa, Bruno. Orgulho ter vocês hoje aqui com a gente. Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.